Muito boa noite. A Band Triângulo, emissora do Grupo Bandeirantes de Comunicação, tem o prazer e a honra de iniciar aqui em Ituiutaba a série de debates que realizará nos 8 maiores municípios de sua área de abrangência. Ituiutaba hoje, Araguari, Patrocínio, Unai, Paracatu, Uberlândia e Uberaba. Além disso, faremos também uma rodada de entrevistas com os candidatos da cidade de Patos de Minas. Nós agradecemos a audiência aí em sua casa, em sua cidade, e a todos que nos acompanham ao vivo no entorno aqui do Rotary Club de Ituiutaba, onde está instalado o nosso estúdio. Nós lembramos que estamos também ao vivo em cadeia com a Rádio Difusora FM de Ituiutaba. Sejam todos muito bem-vindos. Esta série de debates, liderada pela Band Triângulo, resgata um procedimento até então adormecido, que visa dar voz ao processo democrático tão bem representado por um debate eleitoral como o que estamos iniciando neste instante aqui em Ituiutaba. Desta forma, você, eleitor, poderá conhecer melhor as propostas de cada candidato que irá dirigir os destinos de sua cidade. Os nossos candidatos, debatedores, desta noite, já se encontram conosco aqui em nosso estúdio. Nós pedimos agora a atenção de todos para o vídeo que exibiremos a seguir, mostrando um pouco desta maravilhosa e cada vez mais progressista Ituiutaba. De Capela do São José do Tijuco, no início do século XIX, a vibrante Ituiutaba do século XXI, de quase 100 mil habitantes. Um polo regional do Pontal do Triângulo, que impulsiona o desenvolvimento também alcançado por seus vizinhos. Ituiutaba tem no agronegócio e na prestação de serviços a sua principal fonte de divisas. São setores que precisam de políticas públicas definidas e fortes para sustentarem o seu crescimento. E se é o olho do dono que engorda o boi e viça a plantação, o ituiutabano sabe disso e está de olho no debate que começa daqui a pouco. Ideias, projetos, planejamento e trabalho é o que o povo de Ituiutaba espera ver discutido a partir de agora. 70 mil eleitores vão às urnas para definir o destino dessa cidade para os próximos 4 anos. E para o julgamento desses 70 mil votos, é que os senhores candidatos ao governo da cidade de Ituiutaba vão expor, a partir de agora, as suas ideias. No próximo bloco, retornaremos quando os candidatos serão apresentados e já começarão a mostrar as suas propostas de trabalho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o primeiro de uma série de 8 debates que a Band Triângulo realiza no Pontal, no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, no noroeste do estado e parte do sul de Minas Gerais. Conheça agora as regras deste primeiro bloco. Neste primeiro bloco, os candidatos serão apresentados de acordo com a ordem de ocupação dos púlpitos. Após a apresentação, cada candidato responderá a uma mesma pergunta formulada pelo Departamento de Jornalismo da Band Triângulo. O tempo para a formulação da pergunta é de até 1 minuto e o tempo para a resposta é de até 2 minutos. O primeiro candidato sorteado... Candidato Luiz... É Luiz Pedro.
Candidato Luiz Pedro Correia do Carmo. Médico natural de Barretos, o candidato Luiz Pedro é candidato à reeleição pelo DEM. Representa a coligação O Povo Unido para Fazer Mais. Fazem parte desta coligação os partidos PRB, PP, PTB, PMDB, PSL, PTN, PPS e DEM. Formularemos agora uma pergunta elaborada pelo Departamento de Jornalismo da Band. Candidato, os 3 maiores anseios dos brasileiros em todas as pesquisas realizadas são as soluções para problemas nas áreas de segurança, saúde e educação. Em qual destas áreas está o seu principal projeto? 2 minutos, candidato. Boa noite, povo de Tuiutaba. Boa noite, minha gente. Agradeço a Bandeirante pela realização desse debate em nossa cidade. Todos esses 3 itens são muito importantes na minha administração, mas hoje nós preocupamos com a segurança pública, com as drogas. As drogas hoje ocupam cerca de 98% dos municípios da nossa cidade. E eu tenho grandes programas para a nossa cidade, junto com a Polícia Militar, que já trouxe o 54º Batalhão para a nossa cidade. Tenho programas do PROERD. Mas não basta só evitar o tráfico de drogas, não basta evitar que a droga entre em nossa cidade, porque ela vai continuar entrando. Enquanto existir um comprador, vai existir aquela pessoa que vai consumir. Nós temos que tomar providências e providências sérias. Para isso, nós temos que tomar algumas atitudes. Entre elas, nós temos evitar que o jovem, o cidadão, passe a consumir as drogas. Como fazer isso? Com os programas educacionais das nossas escolas, introduzindo junto com o PROERD, com a Polícia Militar. Nós temos aí a PAC, que orienta os nossos presos, que é modelo nos nossos estados. E o segundo, a recuperação desses jovens. Não adianta só evitar e aquele drogado. Para isso, nós já temos um programa junto com o Ministério Público para a recuperação do menor drogado e, principalmente, reintroduzir esse drogado na sociedade. Para isso, eu quero trabalhar junto com toda a evangelização, com as igrejas, com os evangélicos, para que a gente possa introduzir a fé, que esse cidadão tenha Deus na sua mente, porque só com Deus a gente possa recuperar e reintroduzir o cidadão na sociedade. Por isso eu vou trabalhar junto com todas as entidades, a Vida Missão, com os evangélicos e realmente recuperar os drogados na nossa cidade. O segundo candidato pela ordem sorteada é Walter Filho. Candidato Walter Arantes Guimarães Filho. Advogado, natural de Tuiutaba, o candidato Walter Filho é candidato a prefeito pelo PT. Representa a coligação. O verdadeiro poder é a força do povo. Fazem parte desta coligação os partidos PT, PR e PCdoB. Candidato, o senhor vai responder a mesma pergunta anterior e da mesma forma terá 2 minutos para a sua resposta. A pergunta é a seguinte: os 3 maiores anseios dos brasileiros em todas as pesquisas realizadas são as soluções para os problemas nas áreas de segurança, saúde e educação. Em qual dessas áreas está o seu principal projeto? Boa noite, Olei. Boa noite aos outros candidatos, senhor Fued Dib, doutor Luiz Pedro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Para nós é uma grata satisfação estar aqui. Os temas abordados nesse instante, todos eles têm a sua importância e terá a sua devida atenção no nosso plano, no nosso projeto de governo. A educação é a mola mestre. Sem investir na educação, não podemos falar em segurança, não podemos falar em saúde. A gente fala em segurança, temos que lutar, sim, por trazer vários instrumentos para a nossa cidade, como a Polícia Federal, a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, trabalhar em parceria com as Polícias Civil e Militar, mas não é só a repressão que vai diminuir a criminalidade e vai aumentar a segurança dos nossos moradores, dos nossos tuiutabanos. Nós temos, sim, que resgatar a família, e a gente vai fazer isso através da educação, através da valorização dos ensinamentos que a gente aprende desde criança nos bancos da escola. Devemos valorizar os nossos professores, porque eles são um instrumento importantíssimo na luta desse resgate e dessa melhoria também na segurança. E sem educação também a gente não entra na saúde.
porque é preciso ter ensinamentos básicos para a gente discutir. A gente sabe, nós sabemos que na saúde precisa de várias intervenções da administração pública. Nós precisamos resgatar e reabrir os postos de saúde que foram fechados. Nós precisamos ampliar o atendimento do programa de saúde na família. Enfim, são várias ações que a gente precisa ser feitas e os 3 temas serão contemplados e com ênfase na saúde e na educação. O terceiro candidato, pela ordem sorteada, é Foued Dib. Candidato Foued. As urnas. Candidato Foued José Dib, aposentado, natural de Ituiutaba. O candidato Foued Dib é candidato a prefeito pelo PSB. Representa a coligação Ituiutaba Mais Forte e Ituiutaba Mais Feliz. Fazem parte desta coligação os partidos PDT, PSL, PSC, PRTB, PTC, PSB, PV, PSOL e PC. Da mesma forma que os outros 2 candidatos, o senhor responde a mesma pergunta do nosso jornalismo. Os 3 maiores anseios dos brasileiros em todas as pesquisas realizadas são as soluções para problemas nas áreas de segurança, saúde e educação. O senhor tem 2 minutos para responder em qual dessas áreas está o seu principal projeto. Eu fico com a população de Ituiutaba. A população de Ituiutaba, em todas as reuniões de bairro que nós realizamos, ela põe sempre, invariavelmente, em primeiro lugar, a saúde. A população de Ituiutaba encontra-se revoltada com a situação da saúde. Ela diz mesmo que a saúde aqui está na UTI, não tem salvação. Porque quantas são aquelas pessoas trabalhadoras que procuram o remédio, o médico, no pronto-socorro e não encontra remédio, não encontra o médico, não encontra seringa. E há pessoas que dizem para nós que em circunstâncias especiais até tem faltado o papel higiênico também. Isso é uma coisa horrível. Isso não pode ser admitido em hipótese alguma. Portanto, a prioridade primeira, na nossa opinião, aqui em Ituiutaba é a saúde. Nós temos que recuperar a saúde para voltarmos a implementar aquele programa a favor da saúde que nós iniciamos aqui em 2005. Quando o Hospital São José estava para fechar, e nós fomos lá, seguramos o Hospital São José. E com a ajuda do governo do estado, nós começamos a investir no Hospital São José. Porque investindo nele, nós estávamos investindo na saúde do nosso povo. Então, a saúde aqui em Ituiutaba, inegavelmente, vem em primeiro lugar. É revoltante essa situação. Eu quero repisar aqui, porque eu estou ouvindo isto todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, de pessoas idosas, pessoas pobres, pessoas sofridas. Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Pois não. Vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com os candidatos realizando perguntas um para o outro. É quando o nosso debate começa a esquentar. Voltamos já já. Estamos de volta com a apresentação do debate entre os candidatos a prefeito de Ituiutaba. Conheça agora as regras deste bloco. No segundo bloco, os candidatos realizam um debate com perguntas entre si. A sequência de perguntas entre os candidatos foi sorteada previamente com a presença dos representantes dos partidos. Cada candidato deverá fazer uma pergunta pertinente aos planos de governo e propostas. Apenas em casos de ataques pessoais ou descumprimento das regras desse debate, a pergunta será anulada.
O tempo para a formulação da pergunta é de até 1 minuto. O tempo para a resposta é de até 2 minutos. O tempo para a réplica é de até 2 minutos. E o tempo para a tréplica é de até 1 minuto. O candidato Fued Dib tem 1 minuto para fazer sua pergunta ao candidato Luiz Pedro. Doutor Luiz Pedro, a Prefeitura tem constantemente atrasado as transferências a que o Hospital São José faz jus. Isto prejudicando gravemente o interesse da população que demanda aquele hospital como sendo o único que atende o SUS aqui em Itiutaba. Como o senhor explica isso? Qual a razão desses atrasos? Existe algum problema grave no relacionamento de Sua Excelência e aquele hospital? Candidato Luiz Pedro, o senhor tem 2 minutos para fazer. Eu quero agradecer ao senhor Fued Dib pela pergunta. Ela foi muito boa para a gente poder esclarecer a nossa cidade, aquilo que há de verdade e não mentiras que é passada à população da nossa cidade. O meu relacionamento com o Hospital São José não é de hoje, é há 30 anos que é muito bem. Fui médico, já operei, trabalho, tenho relacionamento, inclusive o diretor-geral do Vicentino é candidato a vereador na minha coligação. O que eu tenho para dizer? O nosso candidato recebeu do governo do Estado, em 16 de setembro de 2005, autorização para construir o pronto-socorro. E só começou a construí-lo no segundo semestre de 2008 para tentar ganhar as eleições, deixando ele inacabado. Nós acabamos de construir o pronto-socorro municipal, equipamos eles, graças à ação dos nossos deputados, Zé Maia, Narcio e Rômio, e com o apoio do nosso governador, Anastasia. Está lá ele equipado e atendendo a população da nossa cidade. Mas, mesmo assim, investi na cidade. Recuperei o PSF do Natal, que foi dado na administração anterior e devolvido. Ele está lá construído, fui lá com o Zé Maia e o Rômio, junto com o secretário de Estado, o nosso ex-prefeito Públio Chaves, e construí, e consegui naquele dia, mais uma unidade básica que está ali no bairro Brasil. Fiz um convênio com a Unipac de Uberlândia, trazendo os residentes de lá para trabalhar junto no nosso hospital. Fiz um apoio com todos os municípios, que nós repassamos ao Hospital São José 1,5 do FPM para ajudar o Hospital São José a pagar os médicos e realizar as cirurgias eletivas. E também passamos o PROHOSP e o PROURGE para o hospital sempre em dia. Por isso, hoje não há mais reclamações do Hospital São José. Tempo esgotado, candidato. Candidato Fued, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Eu sinto muito, mas eu tenho que desmentir o doutor Luiz Pedro. Ele cometeu um erro grave, ele não está informado sobre as coisas que acontecem em Itiutaba, sobretudo na administração municipal. Doutor Luiz Pedro, quem construiu o pronto-socorro foi o governo do Estado, não foi a prefeitura. O governador Aécio doou aquele pronto-socorro pronto para nós. Foi o governo do Estado. O Fued Dib nunca foi prefeito de iniciar a obra, como Vossa Excelência está fazendo agora, em vésperas de eleição, para agradar o povo. Portanto, eu espero que o senhor tenha um pouco mais de cuidado ao fazer acusações aos seus adversários, porque não fica bem. O senhor mostrou que não conhece a história do pronto-socorro, mas, por certo, o senhor participou da decisão que mandou fechar os corredores do Hospital São José, para não haver comunicação entre o pronto-socorro e o Hospital São José. Por isso, os doentes padecem, chegando lá em estado grave. Eles têm que voltar à ambulância, dar a volta no quarteirão para ir ao hospital. E já morreu gente por causa disso. O senhor me desculpe eu desmenti-lo assim, com essa franqueza, mas aqui nós estamos para falar a verdade ao povo e não enrolar. Nunca fui homem de fazer obra em véspera de eleição por causa de eleição. Nunca precisei disso. Eu sempre fui um homem que planejei as minhas obras, arranjei o dinheiro, comecei e terminei. E quando a obra tinha que invadir a outra administração, eu deixava garantido o recurso. Não é o que tem acontecido. Como
Vossa Excelência agora está fazendo nessa eleição, iniciando obra eleitoreira. Tempo esgotado, candidato, por favor. Candidato Luiz Pedro, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Realmente as pessoas precisam estar informadas quando vai falar alguma coisa. Os hospitais dos corredores do Hospital São José não foram trancados porque eu quis. Simplesmente porque a CEMIG não liga a luz, a energia no pronto-socorro, porque seria o mesmo prédio com diferentes entidades. Por isso, ali só tem um tablado que poderá se abrir o dia que a CEMIG autorizar. E mesmo assim, eu doei ao Hospital São José 35 leitos, que está lá pronto, e estou equipando para eles que eles possam também usar. Serão mais 70 pacientes. E mais, desde 2009, quando entramos, eu aumentei o atendimento ambulatorial nas consultas em 50%, nos atendimentos de pediatria em 110% e também nos atendimentos de cirurgia em 50% nas internações hospitalares. Tem dado todo o apoio ao São José e aqui aproveito para mandar um abraço, não só à diretoria, mas todos os funcionários de São José que atendem os pacientes com carinho. Candidato Luiz Pedro, o senhor agora tem 1 minuto para formular uma pergunta ao candidato Walter Filho. Walter Filho, no meu governo, sempre tive e tenho o apoio da presidente Dilma e do governador Anastasia. Tenho também o apoio dos nossos deputados. Com isso, inauguramos a UPA, o IFTM e conseguimos mais de 200 milhões de reais em investimento para o povo. Quando inauguramos estas obras, o senhor ainda não era afiliado ao PT. Perdendo a eleição, o senhor vai se comprometer a nos apoiar do mesmo jeito que os deputados do PT fazem hoje para conseguirmos a delegacia da Polícia Federal? Candidato Walter Filho, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Doutor Luiz Pedro, eu peço para que o senhor não confunda as coisas. Quando um político tem seriedade e responsabilidade, isso não se confunde com ideologia política. Eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores por ter ideologia política. E a presidenta Dilma, os deputados da base aliada, principalmente, é lógico, os deputados do meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, eles trabalham pelo povo. Então, o senhor não tem que me perguntar se eu vou apoiar o Luiz Pedro caso ele vença as eleições. O senhor tem que perguntar se eu vou apoiar a cidade. Porque é a cidade que precisa da intervenção política. É a cidade que precisa de todas as verbas que tem vindo e nos últimos anos tem vindo, na sua quase totalidade, pelo governo federal, pelo governo do PT. Nós sabemos que existem vários partidos na base aliada da presidenta Dilma e do presidente Lula, mas o seu partido não está nessa base. Não há de se confundir ideologia política com ações em benefício da cidade. Eu sempre, desde o início, fui oposição à ideologia aplicada na atual administração, mas não fiz uma oposição irresponsável, muito pelo contrário. Todos aqueles projetos que a gente acreditava ser de importância ao povo, nós aprovávamos. Aqueles que não, nós ficávamos contra e foram vários. No entanto, eu não acredito que eleitoralmente o senhor conte com o apoio de qualquer dos deputados, principalmente do PT ou da presidente Dilma. Por quê? Porque eles sabem o que é ideologia partidária e eles sabem o que é compromisso partidário. E como ninguém, e como nenhum outro partido, o Partido dos Trabalhadores sabe que petista de coração apoia petista. E o PT tem um modo diferente de governar, um modo muito diferente com o que o senhor vem tratando a administração pública atualmente. Candidato Luiz Pedro, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Eu fiz a maior abertura política que já houve na nossa cidade. Abri as portas para todos os deputados, seja de qual ideologia partidária fosse, porque um prefeito, quando administra, ele administra com um único partido. E esse partido se chama Ituiutaba. Por isso, eu tenho verbas aqui e meus grandes parceiros no governo federal são os deputados do PT, sim. Tenho aqui a agradecer ao deputado Gilmar Machado, que me trouxe 1.644 casas. Agradecer ao deputado Wellington Prado, que me trouxe o estádio de futebol. Agradecer aos deputados da base aliada, João Bittar, que trouxe aí 4 milhões para fazer a ligação do Novo Tempo 1, Novo Tempo 2, o centro turístico. Agradecer ao Narcio, ao Zé Maia, ao Rômio, que também me trouxeram mais 1.800.000 para fazer a tão sonhada ligação Novo Tempo 1, Novo Tempo 2. Temos, na minha administração,
verbas de todos os deputados, até dos outros candidatos. Zé Silva, do BDT, me trouxe 300 mil para fazer um PSF na zona rural. Pela primeira vez, estamos levando um posto de qualidade para a zona rural. Deputado Aelto de Freitas, esse incansável homem que nos ajuda, tive com ele semana passada fazendo um termo de ajuste para trazer a vara da Justiça Federal para Ituiutaba. Há menos de 20 dias estivemos em Brasília com o Aelto para simplesmente conseguirmos o tão sonhado asfaltamento da 154. Estive lá com o ministro Paulo Sérgio Passos. Por quê? O PT não governa sozinho. O PT não é único no governo, tem ministro de todos os deputados lá, do PMDB, Paulo Piau me ajudou aqui na administração. Quer dizer, hoje eu tenho um fluxo de deputados e posso dizer, com grande alegria, fiz a maior abertura política dando apoio a todos os deputados que foram votados na nossa cidade. Candidato Walter Filho, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Nós não podemos negar, doutor Luiz Pedro, que o senhor tenha feito essa abertura, até porque o partido que o senhor milita, eu acho que não tem muitas lideranças com interesse em ajudar Ituiutaba. E os últimos, como o senhor mesmo disse, os últimos acontecimentos e as obras que vêm para Ituiutaba vieram do governo federal. Mas permita-me corrigi-lo. Não foi o Gilmar Machado, ou o Elton Prado, ou o Elismar Prado, que arrumou uma obra para o senhor. Arrumou para o povo, arrumou para a cidade. Essa abertura política foi importante para o engrandecimento dessa região. E os políticos e os deputados do Partido dos Trabalhadores têm compromisso com o povo, têm compromisso com a região. Quando a gente escuta dizer, ou um líder dizer, que conseguiu aquilo, eu consegui, a gente fica imaginando que só ele mora aqui na cidade, não existem outras pessoas. Eu tenho certeza que a ação dos deputados foi para o povo, e não para determinados políticos ou lideranças políticas. Candidato Walter Filho, o senhor tem 1 minuto para formular uma pergunta ao candidato Fued Dib. Bom, nós temos a informação de uma verba de mais ou menos 2 milhões de reais destinados ao centro de convenções, localizado ali em frente ao Parque de Exposições. O projeto precisava de adequações, não foram feitas. E essa obra começou no governo do senhor e foi paralisada no início de outubro de 2008. Eu gostaria que o senhor dissesse por que essa obra foi paralisada e por que ela se encontra naquele ponto e quanto do dinheiro público foi investido naquele local para estar daquela forma. Candidato Fued Dib, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Aquela obra importantíssima para a promoção do desenvolvimento de Ituiutaba, nós ganhamos aquela obra para Ituiutaba do Ministério do Turismo, dirigido pelo ministro Maris Guia, no governo do grande presidente Lula. Foi doado para Ituiutaba 2 milhões e 200 mil. A participação da prefeitura seria de 600 mil. Nós iniciamos a obra lá, gastando o dinheiro da prefeitura. A interrupção que houve, principalmente naquela obra, foi que, ao perfurar o solo para fazer as fundações do prédio, foi descoberto um depósito de água grande, a 15, 16 metros mais ou menos de profundidade. Isto obrigou a elaboração de um novo projeto de fundações, dos seus cálculos, etc. Foi esta a razão porque a obra não teve andamento até o fim do meu governo. Ela parou em outubro, mas ela podia ter sido reiniciada depois, porque, doutor Walter, em maio do ano passado, essa verba já era de 2 milhões e 900 mil na Caixa Econômica. E eu autorizei o professor Joedes Marques, meu amigo e funcionário do Palácio do Planalto, que fosse até a prefeitura, ponderasse com o prefeito a necessidade de tocar aquela obra para frente, porque ela era importantíssima para a promoção do nosso desenvolvimento. E isso não foi feito. Isso não foi feito. Eu não posso dar essa resposta, porque não cabe a mim. Não fui eu que pratiquei esse ato de omissão. Candidato Walter Filho, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Doutor Fued, no primeiro bloco, o senhor fez uma pergunta a um outro candidato e falou que nunca iniciou uma obra eleitoreira.
o senhor me desculpa, com toda a sua trajetória política e todo o respeito que a gente tem com todas as pessoas, principalmente ao senhor, mas essa obra foi iniciada durante um período eleitoral em 2008. Assim como a reforma da Praça Getúlio Vargas e a construção de 85 casas lá, próximo ao conjunto Carlos Dias Leite. O que a gente precisa é restabelecer a verdade e dizer que não é a questão do início ou não início da obra. A questão é, foi obra eleitoreira ou não? Nós sabemos, trabalhávamos lá no seu governo, a gente não quer cometer nem aqui nenhum ato de deslealdade, principalmente porque a gente disputa agora essas eleições. Mas a obra foi iniciada sem autorização da Caixa Econômica Federal e sem a autorização do governo federal. Mas foi iniciada às pressas, porque tinha uma eleição em andamento. Não estou querendo dizer aqui, muito pelo contrário, que o senhor esteja mentindo, ou que seja mentiroso, como já foi dito aqui, porque não é essa a questão. Mas com relação a essa obra, a gente tem que dizer que ela, sim, foi iniciada de afogadilho, foi iniciada sem autorização do governo federal. E, principalmente, na nossa proposta, isso não teria acontecido, porque o que a gente defende é a administração cidadã, é o orçamento participativo. Se o povo tivesse sido ouvido daquela prioridade da obra, da prioridade dessa obra, se o povo tivesse escolhido também o momento do seu início, da sua aplicação, com certeza outros governantes que viessem depois não teriam parado a obra, porque a obra não seria desse ou daquele, seria do povo. E a gente tem que mudar isso. Nós temos que mudar a forma dessa concepção política de que a obra é de um ou de outro candidato. A obra tem que ser sempre do povo. Candidato Fuad Dib, 1 minuto para a sua tréplica. O candidato Walter Filho, se fala tudo isso, ele deve reconhecer que teve parte no que possa ter acontecido de errado. Por quê? Ele era o homem principal das licitações da Prefeitura de Ituiutaba. Ele nunca manifestou a sua oposição. Eu sempre entendo que obra demagógica, eleitoreira, é aquela que a gente inicia sem ter dinheiro, sem ter projeto, apenas para fazer de conta que está fazendo uma obra. Aquela obra tinha projeto, tinha orçamento, tinha verba. Não é porque tem uma eleição que o prefeito tem que parar as obras, a cidade tem que parar, o Brasil tem que parar. Isso é demagógico. É muito fácil falar isso, eleitores, aqui num debate desse, na esperança de ganhar voto. O importante é ser sincero e ser leal. O doutor Walter Filho deve ter muito mais responsabilidade. Candidato, tempo esgotado, por favor. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida com mais uma rodada de perguntas entre os candidatos, dentro de instantes. É a Band Triângulo ao vivo, direto de Ituiutaba, com o debate eleitoral entre seus candidatos a prefeito, mostrando as suas propostas de trabalho. Veja agora as regras deste bloco. Assim como no bloco anterior, nesse terceiro bloco, os candidatos seguem realizando o debate entre si. Cada candidato deverá fazer uma pergunta pertinente aos planos de governo e propostas. Lembrando que, em casos de ataques pessoais ou descumprimento das regras desse debate, a pergunta será anulada. O tempo para a formulação de pergunta é de até 1 minuto. O tempo para a resposta é de até 2 minutos. O tempo para a réplica é de até 2 minutos. E o tempo para a tréplica é de até 1 minuto. Obedecendo a ordem do sorteio realizada minutos antes da entrada ao ar em nosso programa, o candidato que faz a primeira pergunta agora é Walter Filho. Tem 1 minuto, candidato, para fazer sua pergunta ao candidato Luiz Pedro. Doutor Luiz Pedro, nos últimos 8 anos, a Prefeitura de Ituiutaba, segundo dados da Secretaria de Fazenda do município, gastou R$ 15.092.634,26
em propaganda e eventos, sendo 7.420.000 de 2005 a 2008 e 7.672.301 no seu governo. O senhor não acha isso um excesso, que esse dinheiro deveria ser melhor aplicado ou discutido com o povo? Encerrando. Candidato Luiz Pedro, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Quero agradecer ao Walter Filho pela pergunta, ela é muito pertinente, pois baseado no próprio governo do PT, do presidente Lula, quando ele começou a dizer que ele tem que informar a população, divulgar os seus trabalhos. Olha, Tuiutaba, no meu governo, junto com o povo da nossa cidade, surgiram 16 novos bairros. Só no último ano, 11 bairros e mais 6 estão por vir aí. O maior conjunto habitacional da história da nossa cidade. 1.644 casas para a população carente. Junto com os deputados da sua base, está aí o nosso estádio de futebol, que não vai ser um estádio de futebol, é um centro esportivo, porque ali vai ter posto ambulatório médico, posto policial, academia de fisioterapia, que durante a semana vai estar atendendo a população dos bairros. Está aí a passagem ligando no Novo Tempo 1, Novo Tempo 2, uma obra que ficou paralisada por 15 anos, sendo entupida. Jogaram 1.500 caminhões de lixo que eu retirei de lá, quando o importante não é o lago que se vai formar, o importante é a ligação desses 2 bairros, uma via expresso ligando com a universidade, com a IFTM, e do lado de cá, um centro turístico que vai dar alegria, lazer à população de Tuiutaba, assim como estamos também no bairro Natal, já fazendo a Praça da Juventude. Isso sim é importante, a população precisa saber disso. Estou fazendo o recapeamento de 16 bairros. Durante quase 6 anos, a cidade não viu asfalto. Os bairros hoje estão sendo aí todos recapeados, a estrutura está muito bem montada, e eu vou bater essa eleição e o ano que vem eu acabo de asfaltar, porque peguei a cidade com 70% asfaltada e vou entregar dia 31 de dezembro para mim mesmo com 93%. E eu já tenho compromisso, inclusive dos deputados da sua base, de me arrumar recurso para terminar de asfaltar. Então a propaganda, sim, tem que ser feita para informar a população. Candidato Walter Filho, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. A gente escuta o senhor falar essas palavras, doutor Luiz Pedro, eu começo a imaginar se a gente está na mesma cidade. Porque na cidade que eu estou, essa não é a realidade. Nós sabemos, e todos sabem, que quando se escolhe onde vai gastar o dinheiro público, não se consulta o povo. A nossa proposta é a proposta do Partido dos Trabalhadores e de todos esses deputados que o senhor fala que apoiam o senhor, eu insisto em dizer que eles apoiam a cidade, o município, o povo. A nossa proposta é de fazer administração cidadã e orçamento participativo. Eu tenho certeza, se a gente perguntasse às pessoas, aos moradores dos bairros, Satete Andradina, Santa Edviges, Paranaíba, Santa Maria, Tupã, se perguntassem para eles e dessem a oportunidade de eles escolherem se ia gastar 7 milhões em obras, ou mais 7 milhões, totalizando 15 milhões. Se ia gastar 15 milhões em obras, ou asfaltar todos os bairros e as ruas da cidade, para tirar ele da poeira e da lama, se eles iam autorizar qualquer governo gastar 7 milhões em propagandas e em eventos. Por isso, a nossa proposta é de orçamento participativo, é de consultar o povo aonde vai ser gasto o dinheiro público. Não é essa ou aquela obra feita pela força da vaidade, para homenagear algum político, algum amigo, algum ente querido, não discutida com o povo, que vai resolver o problema de Tuiutaba. Nós devemos modernizar a administração de Tuiutaba, nós devemos perseguir a administração moderna, a administração participativa, a administração cidadã, e o principal ferramenta é o orçamento participativo. Eu vou insistir nisso, porque se oferecer para o povo a decisão, eu tenho certeza que a cidade melhora, porque nós temos que dividir o poder. Não é o povo que vai decidir sozinho, mas todos os entes da cidade, todas as entidades representativas, mas também não é só o prefeito que vai ter o poder absoluto. Candidato Luiz Pedro, 1 minuto para a sua tréplica. Eu realmente sempre disse que eu trabalho para o povo. Eu sou empregado do povo. Eu fui eleito, fui contratado para trabalhar pela nossa cidade. E isso eu tenho feito respeitando cada centavo dessa cidade. Um exemplo típico, que o prefeito não tem carro próprio. Ele anda no carro particular dele, comprado antes
de ser eleito prefeito. Eu tenho trabalhado pelo desenvolvimento da nossa cidade, levando saúde de qualidade à população, trazendo infraestrutura. Por isso eu estou asfaltando as ruas da nossa cidade. Começa a semana que vem a recapear o centro e os bairros. Os bairros, principalmente o bairro Ipiranga, Progresso, Pirapitinga, Platina. E vou também terminar o asfalto no centro da cidade, porque, como você disse, asfalto é qualidade de vida. Por que na administração passada não fizeram asfalto nos bairros? Eu estou levando sim e estou divulgando essa população. Então o dinheiro do povo está muito bem empregado na nossa administração. Candidato Luiz Pedro, o senhor tem 1 minuto para formular uma pergunta ao candidato Fued Dib. No meu governo, em Ituiutaba, foram criados 16 novos loteamentos, que expandiram Ituiutaba em mais de 4 milhões de metros quadrados. Ituiutaba cresceu a área urbana, que corresponde a uma cidade de 25 mil habitantes. A arrecadação passou de 108 para 139 milhões. Ituiutaba é um canteiro de obras com mais de 200 milhões de investimento do governo federal da presidente Dilma, Anastasia e da própria prefeitura. A cidade ganhou milhares de empregos com as ampliações das empresas locais. Com a chegada de novas empresas, como call center, frigorífico, Free West, lojas americanas e dezenas de empresas que estão chegando aí. De onde, senhor Fued, o senhor tirou essa ideia de que Ituiutaba está caída e precisa levantar? Candidato Fued Dib, 2 minutos para a sua resposta. Eu tiro da realidade que nós vivemos aqui em Ituiutaba, doutor Luiz Pedro. Todos sabemos que a prefeitura está altamente endividada. A prefeitura não tem pago seus fornecedores normalmente, não tem pago os prestadores de serviço da prefeitura. Nós sabemos que a prefeitura está com o hábito agora de gastar muito dinheiro na mídia para dizer que fez tudo aquilo que ele não fez. Porque foi a presidente Dilma, foi o presidente Lula, foi o governador Aécio, o governador Anastasia. Ora, isto não quer dizer que sejam obras da prefeitura. Há muita conversa, mas há pouca realidade concreta, objetiva em tudo isso, doutor Luiz Pedro. A cidade está caída sim, porque eu volto na questão da saúde. Quem fala que a saúde em Ituiutaba está na UTI não é o Fued Dib, doutor Luiz Pedro. É a mulher simples do bairro, é a pessoa pobre do outro bairro, que procura socorro na prefeitura e não encontra. Onde se viu faltar papel higiênico, faltar gesso, faltar tudo, faltar médico no pronto-socorro. É um absurdo. Agora é muito fácil encher a cidade de outdoor e falar que trouxe a UFO, que trouxe o IFTM, trouxe coisa nenhuma, não participou de nada, isso tudo estava pronto. O pronto-socorro, quando o senhor e o seu companheiro entraram para a prefeitura em janeiro de 2009, o pronto-socorro estava pronto, doutor Luiz Pedro. Dia 30 de janeiro de 2009, eu visitei o pronto-socorro prontinho em folha. Não é verdade o que o senhor disse. Tempo esgotado, candidato, por favor. Doutor Luiz Pedro, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Eu acho que o senhor está certo. Nós precisamos, sim, levantar Ituiutaba. Eu tenho andado pela cidade, vou ao supermercado Supra, não tem aonde estacionar. Vai no Pontual, não tem aonde estacionar. Você vai no Ferreira, não tem aonde estacionar. Passa pelo centro da cidade, o trânsito está tudo no ar, tudo engarrafado. Nós precisamos, sim, levantar Ituiutaba. Mas levantar Ituiutaba e fazer embaixo dela um grande estacionamento, porque assim nós vamos resolver o problema da nossa cidade, porque a cidade está crescendo. E eu aproveito aqui para dar uma notícia. A população de Ituiutaba, a presidente Dilma, está lançando um projeto de industrialização de todo o Brasil para a recuperação da nossa economia. E Ituiutaba vai participar lançando polo de piscicultura industrial. É um investimento, minha gente, de 300 milhões de reais, com geração direta de 500 empregos e indireta de 800.
E junto com isso, está vindo aí a Cooper Citrus, está vindo aí a empresa Romanoli, que gera cerca de 30 milhões de investimento por ano na nossa cidade. E sem contar com os nossos deputados, que são amigos do povo, que é amigo de Ituiutaba, e a pedido nosso, para poder gerar emprego para a nossa cidade, estamos trazendo também uma montadora de carro, que já tivemos contato com o ministro Pimentel, com a secretária de Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Econômico, Doroteia Werneck, e pedir até mesmo ao governador para que nos ajude. E eu peço também ao seu partido, a todos os partidos que ajudem a trazer isso para Ituiutaba, porque não é fácil. Isso é obra para o povo. Nós trabalhamos para o povo e junto com o povo, atendendo a população, porque se nos disseram, tragam emprego para a nossa cidade, os nossos filhos estão indo embora, agora eles não precisam mais ir, eles estão voltando para a nossa cidade, porque agora não vai ter mais problema de trânsito. Nós vamos levantar a cidade e fazer um grande estacionamento embaixo dela. Candidato Fred Dib, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Olha, eu quero agradecer ao doutor Luiz Pedro, porque ao fim e ao cabo ele acabou concordando comigo. O nosso slogan para levantar Ituiutaba é verdadeiro e adequado. Obrigado, doutor Luiz Pedro. Mas eu fico pensando que trazer várias obras, gerar emprego na cidade é realmente necessário. Agora, esse volume de obras e de investimentos previsto para Ituiutaba, nós precisávamos conhecer isso objetivamente. Esse negócio de trazer fábrica de automóvel para Ituiutaba eu acho muito esquisito, doutor Luiz Pedro. O que nós precisamos aqui é de geração de emprego, e quem mais gera emprego no mundo hoje não é a indústria, sobretudo a indústria de automóvel, é a prestação de serviços. Foi por isso, doutor Luiz Pedro, que nós, com a ajuda do presidente Lula, e foi só a prefeitura, não teve deputado nessa jogada. Tempo esgotado, candidato, por favor. Candidato Fred Dib tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Walter Filho. Doutor Walter Filho, a SAI é uma empresa, tem sido, ao longo dos anos, até há pouco tempo, uma empresa exemplar. Independente, dependente da prefeitura, independente financeiramente da prefeitura, não é isso? Prestando um serviço excelente, uma água de qualidade, procurando já tratar grande parte do nosso esgoto, etc. Ela foi sempre uma empresa exemplar, porque nunca a SAI foi cabide de emprego. Mas de 2, 3 anos para cá, meu caro doutor Walter, a SAI virou um imenso cabide de emprego. Houve até aumento salarial na SAI para a sua diretoria, para folga e satisfação daqueles que foram lá para usufruir dessa situação excelente da SAI. Tempo esgotado, candidato. O candidato Walter Filho tem 2 minutos para a sua resposta. Eu não recebi a pergunta, né? Mas imagino que seria se no meu governo adotaria a mesma forma ou mesma metodologia de administrar. Nós sabemos que a SAI é uma empresa importante. A SAI sempre trabalhou de forma enxuta na sua história e não precisa de tantos funcionários como aqui hoje se encontram. Nós sabemos também que isso precisa ser feito também na prefeitura. Precisamos valorizar mais os servidores públicos municipais, os servidores públicos do magistério. Precisamos inovar e modernizar a administração pública. E não é diferente com a SAI. Houve um tempo em que a gente falava-se em reforma administrativa e hoje isso já é coisa do passado. A gente fala em modernização administrativa, porque é preciso dar um novo tom à administração. O que a gente precisa é repaginar a política de Ituiutaba e deixar para trás a forma antiga de fazer política. Ou seja, de sempre beneficiar alguém e não beneficiar um projeto para Ituiutaba, um projeto para a nossa cidade, um projeto que contemple a todos, um projeto inclusivo. A gente sabe que a administração tem que ser feita de forma responsável, isso é obrigação de todos. Mas nós devemos sim pugnar pela lisura, devemos sim pugnar pela honradez e principalmente pela moralidade na administração pública. Eu não concordo com a forma, não só da SAI, mas da EMAG, da Prefeitura, em que a gente sabe
que o serviço tem sido o mesmo, mas as despesas têm sido o dobro. A gente precisa recuperar isso. Só modernizando a administração é que a gente vai poder recuperar, não só a SAI, mas com toda a organização que contém a administração pública, tanto a Prefeitura, a EMAG, enfim, a nossa querida Ituiutaba. Candidato Fred Dib, 2 minutos para a sua réplica. Olha, eu penso que, em parte, o doutor Walter Filho tem razão. Mas uma coisa é a gente dizer aqui, outra coisa é fazer no mundo real das coisas. Nós temos que proceder a uma reforma administrativa profunda na Prefeitura. Nós temos que reavaliar o quadro de pessoal. Nós temos que valorizar o servidor, principalmente aquele concursado, que carrega a Prefeitura nas costas. Nós temos que realmente rever o quadro de servidores lá na EMAG. Mas acontece, meu caro doutor Walter Filho, que para isso nós precisamos ter uma Câmara que realmente represente o povo da cidade e que fiscalize de verdade o prefeito em tudo aquilo que ele realiza ou deixa de realizar. Isso não tem acontecido. E você, meu caro Walter Filho, tem sido vereador lá já há 4 anos e meio. Eu não vi da parte sua essa postura bonita, renovadora, moralizadora da vida pública de Ituiutaba. Você lembra quantas vezes estive no seu escritório tentando entusiasmá-lo para enfrentar uma oposição de verdade, respeitosa, decente, mais dura, contra os desmandos da administração pública, contra os interesses do povo de Ituiutaba. Nós nunca tivemos uma resposta positiva de sua parte, não. Não é verdade que o vereador Walter Filho tenha feito alguma oposição lá na Câmara. Candidato Walter Filho, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Fico muito satisfeito do senhor ter tocado nesse assunto, senhor Fued, porque a gente precisa lembrar as coisas. Quando nós iniciamos o governo, não era essa oposição responsável e respeitosa que o grupo cobrava da minha parte. Eu sempre fiz oposição na Câmara, mas o senhor realmente não pode ter visto essa oposição, porque apesar de tantos convites, o senhor nunca esteve numa reunião da Câmara para acompanhar nada do que acontecia lá. Eu convidei muitas vezes para dar suporte político, para que a gente tivesse força política para mudar os destinos de Ituiutaba. Mas queria tratar os líderes que queriam se formar dentro de um grupo como se fossem cachorros estumados de fazenda a fazer oposição e sem estar guarnecido pelo suporte político de um grupo. Foi por esse motivo que eu saí do seu grupo, Fred, porque a gente tem que ir lá e carregar o peso, mas o senhor fica no conforto da sua sala bebendo o seu vinho importado. É a Band Triângulo em seu primeiro debate eleitoral direto ao vivo aqui de Ituiutaba. Nós teremos agora mais um intervalo e voltaremos em seguida com mais um bloco de perguntas entre os candidatos. Voltamos já já. Eleitoral ao vivo, direto de Ituiutaba, com seus candidatos a prefeito mostrando os seus projetos, os seus planos de trabalho. Segue agora um vídeo com as regras do próximo bloco. No 4º e penúltimo bloco, os candidatos terão a oportunidade de seguir realizando a discussão de suas propostas. Assim como no 2º e 3º blocos, cada candidato deverá fazer uma pergunta pertinente aos planos de governo e propostas. Em casos de ataques pessoais ou descumprimento das regras, a pergunta será anulada. O tempo para a formulação de pergunta é de até 1 minuto. O tempo para a resposta é de até 2 minutos.
O tempo para a réplica é de até 2 minutos e o tempo para a tréplica é de até 1 minuto. Obedecendo ao sorteio realizado previamente, o candidato sorteado é Luiz Pedro, que faz a pergunta ao candidato Fued Dib. Luiz Pedro, 1 minuto para a sua pergunta. No meu governo, iniciei o maior programa habitacional da história de Tuiutaba. Os recursos existem para todos os prefeitos de todas as cidades, mas nós fomos atrás e conseguimos, graças ao apoio dos nossos deputados e à vontade de atender o povo. Ao todo, foram construídas 1.644 casas em Tuiutaba. Tive a honra de oferecer segurança de um cantinho para viver com dignidade para milhares de pessoas que saíram do aluguel e agora não vão precisar mudar mais. Quando o senhor foi prefeito em Tuiutaba, prometeu construir casas populares. E a única casa que o senhor construiu foi uma no Parque de Exposição para tentar ganhar a eleição. Por que agora o senhor promete de novo construir casas populares no seu plano de governo? Candidato Fued Dib tem 2 minutos para a sua resposta. Doutor Luiz Pedro, o senhor não conhece a história de Tuiutaba. Na verdade, o conjunto Avanhandava, o bairro Alvorada, o Jardim Europa, o Residencial Drummond e o conjunto Carlos Dias Leite, citado aqui pelo Dr. Walter Filho, foram obras realizadas no meu governo. Mas esse conjunto de 1.600 casas construídas aqui em Tuiutaba agora não tem nada a ver com a prefeitura. Isso é obra do presidente Lula, o eleitor. O telespectador sabe disso e o senhor teme em dizer que foi o senhor que trouxe. Na verdade, na eleição de 2008, o ministro Alexandre Padilha esteve aqui em Tuiutaba 2 vezes, fazendo comício na nossa campanha eleitoral. E lá ele disse para nós, Fued, ganha a eleição, que o ano que vem, 2009, deverão vir para Tuiutaba 3.000 casas populares. Foi isso. Essas casas nasceram lá, não tem nada a ver com a prefeitura. Agora, tem a ver com a prefeitura, sim, as tantas quantas pessoas que receberam casa lá e que não precisavam dessas casas. E outras que precisavam urgentemente daquelas casas ficaram de fora por uma questão meramente política. Ora, doutor Luiz Pedro, não se deve misturar política com uma obra social daquele porte. Se eu fosse o prefeito, eu não admitiria a prefeitura distribuir as casas. Sabe por quê? Sabe por quê, doutor Luiz Pedro? Para que a política não se intrometesse num programa social tão importante como esse programa do presidente Lula e agora da presidente Dilma. Candidato Luiz Pedro, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Realmente, o candidato Fued Dib, ele não conhece a administração e nem sabe de onde veio as casas. A presidente Dilma e o presidente Lula, ele não disse, vá lá em Tuiutaba fazer casa. O prefeito tem que ir atrás. E ele nem sabe que das 1.634 casas, 236 é da Coab, do governo dos Lares Gerais, 80 é do Finame. E essas casas da Coab foi-lhe oferecida no governo anterior pelo deputado Nárcio Zé Maia. E o senhor simplesmente pegou os documentos e engavetou. E essas pessoas tiveram que esperar mais 4 anos para receber suas casas. Eu não. Nós fomos atrás, junto com o Públio Chaves, esse grande líder da nossa cidade, trouxemos casas populares, junto com os deputados, e estão aí, e já consegui mais 2.047 junto à Caixa Econômica. E quem distribui as casas, o senhor está enganado, não é a Prefeitura, é a Caixa Econômica Federal, lá em Belo Horizonte. Candidato Fued Dib, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Olha, eu quero dizer que nós não vamos ficar aqui nesse debate, eu fiz, eu faço, eu deixo de fazer. A verdade verdadeira é que esta obra é do governo federal do presidente Lula, ponto. Nós também vamos trazer casas populares para Ituiutaba, é claro, mas nós vamos trazer casas populares com toda a infraestrutura. E quando a gente fala em toda a infraestrutura, telespectador, nós estamos falando também da galeria pluvial para conduzir a enxurrada nas chuvas
lá para o córrego e não ficar atormentando as pessoas que vivem nesses bairros desprotegidos desse benefício. Não é privilégio de Vossa Excelência fazer essas coisas. Nós temos uma experiência muito grande. E essa experiência eu tenho posto ela à disposição de Itiutaba sempre. Candidato Fuad Edíbio, o senhor tem 1 minuto para fazer uma pergunta ao candidato Walter Filho. Walter Filho, nós quando entramos na prefeitura em 2005, e você estava lá comigo, o Hospital São José estava para fechar, porque na gestão anterior à minha, ele não recebeu ajuda, auxílio nenhum. O hospital vivia à míngua. Nós subvencionamos esse hospital, trouxemos o pronto-socorro com a ajuda do Aécio Neves. Nós aumentamos os leitos de 60 para 90, só com a ajuda do Estado e da Prefeitura. Depois vieram mais 36 leitos com o pronto-socorro. Nós fizemos um acordo com a Secretaria da Saúde. Qual era o acordo? O pronto-socorro, nós vamos entregá-lo para o hospital dirigi-lo. Por quê? Porque pronto-socorro não é lugar de político, ficar fazendo politicagem eleitoral lá. A gente precisa respeitar o doente. Você sabe disso, você acompanhou tudo isso lá. Tempo esgotado. Candidato Walter Filho, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Bom, novamente eu não sei qual é a pergunta, mas vou imaginar que seja se eu teria a mesma atitude ou me conduziria da mesma forma caso fosse eleito. No meu plano de governo está, sim, a ajuda ao Hospital São José. Mas não é só um hospital ou estrutura que faz a saúde acontecer na cidade. A gente precisa, sim, trabalhar duramente para arranjar mais recursos, destinar ainda mais recursos ao hospital. E não é só ao Hospital São José. Nós precisamos ampliar os PSFs, hoje nós temos 11, precisa passar para no mínimo 20. Nós precisamos resgatar a saúde de Itiutaba, que está perdida, a gente sabe disso. Nós reconhecemos que tudo isso foi feito, mas nós podemos fazer muito mais. E a gente assiste aqui um candidato dizendo que conseguiu isso com o presidente, com a presidenta Dilma, com o presidente Lula, que conseguiu isso dos nossos deputados, mas eu não vi ninguém dizer que o Partido dos Trabalhadores contribui com o crescimento de Itiutaba. O Partido dos Trabalhadores, nessa eleição, faz parte de uma retomada política, que pode ajudar muito Itiutaba. Porque se outros candidatos que não são do Partido dos Trabalhadores conseguem, por quê? Porque há o desprendimento do Partido dos Trabalhadores em ajudar todos os municípios. Se outros candidatos de outros partidos recebem essa ajuda por justamente o Partido dos Trabalhadores pensarem no povo, se o Partido dos Trabalhadores estiver no governo, é a matriz que está no governo, não são as filiais. Então a gente espera muito que as pessoas façam esse raciocínio. O Partido dos Trabalhadores contribuiu com o desenvolvimento do Brasil e está contribuindo com o desenvolvimento do mundo. O mundo mudou, o Brasil mudou, e Itiutaba tem que mudar também. Então nós convidamos você, eleitor, para fazer parte dessa caminhada, dessa retomada de poder, dessa repaginação que precisa ser feita na política de Itiutaba. Candidato Fuad Edíbio, 2 minutos para a sua tréplica. Olha, nós temos realmente que trabalhar bastante para que Itiutaba possa ser aquela cidade que realmente vem ajudar muito o Brasil na sua senda de progresso e de desenvolvimento. Por isso é que a gente propõe um plano de governo completo, naquilo que é essencial, de 32 pontos, e distribuímos ao povo, para que o povo leia, medite, tome a sua decisão e depois use aquilo como uma arma política no melhor sentido. Use aquilo para cobrar daqueles que foram eleitos o cumprimento de tudo aquilo, a realização de tudo aquilo. É assim que a gente faz política limpa, é assim que a gente faz Itiutaba sair lá de baixo, levantar e progredir a passos largos para o seu futuro. Candidato, o senhor tem, mas continuou com 1 minuto. Eu tenho que dizer aos prezados telespectadores que na nossa programação de governo
consta uma ação enérgica na área da educação. Nós iniciamos na gestão anterior nossa a levar lá o computador, a tecnologia digital para nossas escolas, até lá na escola rural. Isso tudo foi abandonado a partir de 2009. Nós estamos preocupados com isso porque nós entendemos que precisamos dar ensino de qualidade para os nossos alunos. Não é apenas dar escola para esses alunos. Nós vamos voltar a implementar esse programa na área da educação em Itiutaba. Nós tivemos 2 minutos na réplica do candidato Fued Dib, agora 1 minuto para a tréplica do candidato Walter Filho. Já que o senhor Fued Dib mudou um pouco a tônica da colocação aqui, passando para a questão de educação, e eu não consegui também concluir o meu raciocínio da outra parte, dizer que o dinheiro que está lá parado na obra do Centro de Convenções e que foi colocado lá em época de eleição, sim, e que foi enterrado lá quase R$700 mil, que a gente não sabe quando é que isso vai ser resolvido, espero que eu possa contribuir com essa solução, que esse dinheiro também daria na educação hoje, por exemplo, num programa que a gente quer implementar, comprar 1.400 computadores, laptops e distribuir gratuitamente para as nossas crianças nas nossas escolas. Falar de ensino de qualidade também precisa falar de estruturação. Os nossos alunos ainda precisam dessa intervenção, intervenção direta do município, a gente está disposto a fazer isso, otimizar o recurso, discutindo com o povo a aplicação. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar também a educação, justamente economizando o dinheiro do povo. Candidato Walter Filho, o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta ao candidato Luiz Pedro. Doutor Luiz Pedro, eu, analisando o plano de governo, o projeto de governo do senhor, a gente nota aqui que há lá uma proposta de dizer que no ano vindouro, na sua próxima administração, caso o senhor vença as eleições, o senhor vai dar ênfase à recuperação das estradas rurais, que está em situação deplorável. O senhor usa isso lá no plano de governo do senhor, mas o senhor é o atual prefeito. Se está em situação deplorável, e se o senhor vai fazer, por que o senhor já não fez antes? Por que vai deixar para o ano que vem? Por que não começa agora? A gente sabe que agora as estradas estão até boas, mas agora no período eleitoral. A gente precisa disso sempre. O produtor rural precisa dessa intervenção e a gente sabe que isso não tem acontecido durante muitos anos. Candidato Luiz Pedro, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Eu quero agradecer aqui novamente o Walter Filho por essa pergunta. Ele sabe que isso que ele disse não é verdade. Ele participou no meu gabinete várias vezes comigo. Por que nós demoramos a recuperar as estradas rurais? Porque eu tive que fazer um projeto Soma, que começou com o nosso prefeito Publio Chaves, de 3,5 milhões, onde nós compramos 9 caminhões, 2 retas cavadeiras, um trator de esteira, uma patrol, depois mais outra patrol, para poder ter equipamentos para ir para as estradas rurais. E com a situação econômica difícil da prefeitura, eu tive que adequar a prefeitura e já fiz isso. Estamos recuperando todas as estradas rurais. Ituiutaba tem 3.000 quilômetros de estradas rurais, 1.200 mata-burro, 76 pontes. Já recuperei 45 pontes. Pontes essas que passava caminhão-truco de 20, 30 toneladas. E agora está passando caminhão de cana com 70, 80, 100 toneladas. Temos sim que melhorar as estradas rurais, mas temos que adquirir ainda mais equipamentos. Temos que pegar pé de carneiro, porque Ituiutaba só tem um que eu fui achado abandonado numa fazenda, para poder sim alargar as estradas rurais. Temos que ter a parceria dos nossos agricultores, e para poder investir nas estradas rurais, vamos comprar uma máquina de triturar resto de construção para usar como cascalho, porque hoje não se consegue retirar cascalho por causa do meio ambiente. E com essa máquina nós vamos resolver um outro problema urbano, que são os lixos que não são jogados nos lugares certos, nos 5 ecopontos que nós determinamos. E com esse cascalho nós vamos poder cascalhar a cidade, passando o rolo, como já fizemos na estrada de São Lourenço. E estamos recuperando todas as estradas rurais, graças à participação dos fazendeiros, como aconteceu aqui no Córrego da Chácara, com a participação do senhor João. Muito obrigado, senhor João, pelo apoio que o senhor deu a nós e à Prefeitura de Ituiutaba. Vamos continuar juntos, porque nós vamos melhorar as estradas rurais de todo o município. Candidato Walter Filho, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Novamente, eu começo a imaginar que realmente eu não estou no mesmo município que o doutor Luiz Pedro está.
Nós sabemos que essas ações, várias ações foram implementadas, nós sabemos dessas recuperações nas estradas rurais, mas isso está acontecendo, pelo menos na sua totalidade, com a intervenção de uma empresa que tem interesse em transportar o seu produto e tem encaminhado várias reclamações com dificuldade de relacionamento com a Prefeitura para a recuperação das estradas rurais. A gente sabe também que vários movimentos nas zonas rurais foram feitos, como greve, fechamento de estrada, paralisação do trânsito na zona rural. Muitas pessoas podem achar que o trânsito é pequeno, mas não é. É um tráfego importante. E só depois dessas paralisações, com a negligência total da Prefeitura. Foi uma empresa particular que foi lá e fez isso tudo que o senhor está falando. Lá no Córrego da Chácara, eu gostaria muito de agradecer ao senhor João e dizer, senhor João, que se não fosse aquele dinheiro da Câmara e a gente repassar e fizer aquele acordo, tudo bem, a Prefeitura aceitou, o serviço não tinha sido feito, porque não há administração lá na EMAG. O diesel lá não chega onde tem que chegar. Existem outras também parcerias pendentes que ainda não aconteceram e deveriam acontecer. Ainda existe repasse que não foi executado, porém foi combinado também, e a gente pede para que essas ações políticas elas sejam feitas de forma clara. Vamos jogar limpo com o nosso eleitor. A gente sabe das dificuldades, mas sabe dos desmandos também. Tem tentado denunciar. Por várias vezes a gente tentou fazer isso na Câmara, sob a ignorância de muitos que não nos apoiaram, mas nós não conseguimos assinatura suficiente para abrir o inquérito e apurar tudo que acontece na Prefeitura. Candidato Luiz Pedro, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. O candidato Walter, ele sabe muito bem que aquele bloqueio das estradas foi programado por um grupinho de pessoas aliado a ele. Porque no mesmo dia eu estava do outro lado, naquela mesma região, sendo aplaudido por inúmeras famílias ali da região do Capão Rico, do Engenho da Serra. Eles estavam lá me pedindo e me agradecendo o apoio, e eu tenho ido a todos eles, porque eu não sou um prefeito que fica dentro do gabinete, eu visito todas as regiões rurais da nossa cidade e levo o meu apoio, e eles têm compreendido, têm sim entendido a dificuldade da Prefeitura. A Câmara colocava lá 10 mil, mas esse ano, por exemplo, a Câmara já me devolveu 4 vezes mais que foi me devolvido na gestão passada, onde o senhor era o presidente, né? E esse dinheiro ia lá 10 mil de combustível, mas eu mandava 1.200.000 de equipamento para recuperar as estradas rurais, e tenho feito um excelente trabalho e vou continuar fazendo, porque eu tenho recebido o agradecimento de todos os pecuaristas e de pequenos agricultores da nossa cidade. É a Band Triângulo em seu primeiro debate eleitoral ao vivo, direto de Ituiutaba, mostrando os planos de governo futuro dos seus candidatos a prefeito. A Band Triângulo vai para um rápido intervalo e volta dentro de instantes com mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. Até já. Tem mais um de pergunta e depois... Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeitos da cidade de Ituiutaba. As regras deste bloco permanecem idênticas às dos 3 últimos blocos. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 2 para a réplica e 1 para a tréplica. Seguindo o sorteio anteriormente realizado, o candidato Fued Dib pergunta agora ao candidato Luiz Pedro. Doutor Fued, 1 minuto para a sua pergunta. Doutor Luiz Pedro, o pronto-socorro veio para Ituiutaba no meu governo. O Hemocentro também veio no meu governo. A canalização do Ribeirão São José veio no meu governo. Fizemos a licitação. Depois, a obra teve continuação. A UFO, com a ajuda de muitos, mas com a participação efetiva da Prefeitura, veio no meu governo. O FPM, com a ajuda só do presidente Lula e da Prefeitura, veio no meu governo. Doutor Luiz Pedro, qual é a obra que o senhor planejou, tem um orçamento e começou em Ituiutaba fora do período eleitoral? Sobretudo, dizer
qual é o valor que está orçado, por exemplo, o estádio de futebol e a travessia da Minas Gerais lá para o Novo Tempo 2? Candidato Luiz Pedro, 2 minutos para a sua resposta. Eu quero agradecer aqui ao senhor Fued Dib e principalmente ao povo de Ituiutaba que está nos assistindo. Ele está mal informado. O Hemocentro não veio no governo dele, não. Porque no segundo mandato do prefeito Públio Chaves, quando eu saí para candidatar, eu deixei tudo pronto para se construir o Hemocentro. E se passou 4 anos e o papel estava na gaveta. Foi em 2009, junto com Zé Maia, Públio Chaves e o secretário de Estado de Saúde, que eu fui lá e consegui desarquivá-lo. E o deputado, depois de muito o secretário aceitar, nos aceitou. E nesse mesmo dia, nós conseguimos trazer aquele PSF da Natal que tinha vindo no seu governo o dinheiro e tinha sido devolvido, porque o senhor não quis construir aquele PSF. E lembro-me que o secretário de Estado falou, olha, secretário, junto com o seu prefeito e o deputado Zé Maia, que aqui está, vou lhe dar 1 ano para fazer, senão esse dinheiro não volta mais. E está lá, construído. Fizemos aquilo para o povo daquela região, o povo do bairro Natal. É um compromisso que nós tínhamos com aquela população. Quanto à canalização, quando nós entramos, o dinheiro tinha sido devolvido, porque tinha tanta irregularidade que nós levamos quase 1 ano para resolvê-los. E vou dizer a Vossa Excelência, o estádio ele vai custar 14 milhões de reais, porque ele é encravado dentro do chão, e ali tem dinheiro do governo federal, que o povo, esse deputado, Elismar Prado, Eliton Prado, atendendo o clamor do povo da nossa cidade, que tanto gosta de futebol, colocou o dinheiro. Aquela passagem tem ali 1.800.000 do governo do Estado, dado pelo nosso governador Anastasias, quando eu estive lá com o Zé Maia e Inácio. E a infraestrutura do Centro Camilo Chaves, dinheiro do governo federal de João Bittar, mais 4 milhões, todos com a prefeitura. Candidato Fued Dib, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Doutor Luiz Pedro, é fácil falar, o difícil é provar, com dados, objetivamente. Não é verdade que o Hemocentro veio depois, não. O Hemocentro que o senhor arranjou para Ituiutaba, junto com o seu prefeito, era um Hemocentro pequenininho, modesto. O terreno tinha só 600 metros quadrados, ali ao lado da unidade mista, na Minas Gerais. Eu não aceitei aquele Hemocentro, porque seria um absurdo para a nossa cidade. Eu parei aquilo mesmo, mas doei para o Estado uma área de 4.000 metros quadrados ali perto. E fui no governador e arrancamos esse Hemocentro maravilhoso que nós temos hoje em Ituiutaba, 6 vezes maior que o Hemocentro que o senhor queria trazer para Ituiutaba. Eu agi assim em defesa dos nossos interesses. Não é verdade também que o PSF do bairro Natal foi Vossa Excelência ou o governo, seja de quem foi, é que construiu, não. Ele estava praticamente pronto quando Vossa Excelência assumiu como vice-prefeito. Esta que é a verdade. Agora, dizer que tem a verba garantida do deputado tal, do Beltrano, do Ciclano, é muito fácil. Verba parlamentar não tem garantia. É um sonho, é uma quimera. Pode acontecer e pode não acontecer. Eu quero saber dinheiro de fato, fundamentando uma verba e não conversa fiada. Candidato Luiz Pedro, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Eu aqui fico abismado da falta de conhecimento ou se é maldade contra o povo da nossa cidade. O PSF está lá, gente. Todo mundo sabe que não começou, ele começou na nossa gestão e eu inaugurei depois de prefeito, porque eu queria que o meu prefeito inaugurasse. O Hemocentro, eu tive lá com a nossa diretora, lá em Belo Horizonte, em 2003, trazendo, junto com a Samira, que está aí, está lá. Agora, vai me desculpar, o deputado Eliton Prado é um homem de palavra. Eu acredito nesses 2 deputados, não porque eles são do PT e eu sou do DEM, não, porque eles são amigos do povo, assim como eu. Eu trabalho junto com o povo e para o povo. Quem me administra, eu ouço o clamor do povo e tudo aquilo que o povo pede, eu vou atrás. Eu acredito sim, o dinheiro está lá. O dinheiro da passagem está lá no banco. Os 1 milhão para fazer o gramado, que é a Green Life, está lá e o nosso gramado está pronto dentro de 30 dias.
Candidato Luiz Pedro, o senhor tem 1 minuto para formular uma pergunta ao candidato Walter Filho. Walter Filho, na minha administração, inaugurei o pronto-socorro, fiz o PSF do bairro Natal, uma unidade básica no bairro Brasil. Ampliamos o número de atendimento em mais de 50%. Contratei mais médicos, fiz um acordo com as cidades vizinhas para ajudar o Hospital São José, onde repassamos 1,5 do FPM para ajudar o Hospital São José, além do PROOSP e do PROURGE. O senhor defende a gestão plena da saúde ou defende o sistema onde o Estado dita as regras, das formas que os recursos são aplicados na saúde em Ituiutaba? Candidato Walter Filho, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Defendo, sim, o sistema de saúde plena, porém, acredito que várias modificações e mudanças têm que acontecer nessa gestão. Nós sabemos que o Conselho Municipal de Saúde é um dos instrumentos criados no modelo de administração cidadã e, principalmente, também ligado ao orçamento participativo, um pouco diferenciado. Porém, o Conselho Municipal de Saúde, ele tem a competência de receber esses recursos, gerir os recursos, determinar as prioridades e, principalmente, fiscalizar a execução desses recursos. Fiscalizar se esses recursos estão chegando onde tem que chegar. Fiscalizar, por exemplo, se não está faltando esparadrapo, gás no pronto-socorro, em diversas unidades. Verificar se as pessoas estão atendidas a contento, verificar se está diminuindo as filas nos postos de saúde e tantas outras ações que precisam ser feitas. Porém, o Conselho Municipal de Saúde, dentro da sua importância e de todas as suas prerrogativas, hoje em Ituiutaba e em outras administrações passadas, não pode executar a sua função. Por quê? Se o Conselho tem todas essas funções que nós já dissemos aqui, mas a principal delas é fiscalizar a aplicação do dinheiro na saúde. Como é que ele pode ser presidido? Pelo secretário de saúde. Como é que o presidente do conselho vai fiscalizar o secretário de saúde se é ele mesmo? Então, muita coisa precisa ser mudada, precisamos sim do sistema de saúde pleno, mas a gente tem que corrigir isso, e no nosso governo nós vamos corrigir, e o Conselho de Saúde vai ser dirigido pelo povo, de forma a poder ter identidade, a poder ter autonomia e a, principalmente, poder fiscalizar a aplicação do dinheiro na saúde. Candidato Luiz Pedro, 2 minutos para a sua réplica. Foi eu que municipalizei a saúde em 1997, no governo do Dr. Públio Chaves. E agora, foi eu novamente, na minha gestão, que Ituiutaba já conquistou a fase plena da saúde. E estamos investindo mais do que manda a lei. A lei manda que o município invista 15% na saúde. Estamos investindo 19%. Foi eu que introduzi o PSF. Como você disse aqui anteriormente, Ituiutaba tem um plano, sim, lá, para se colocar 20 PSFs, mas tem que ser colocado com qualidade, com atenção, não em casa, construindo PSFs, prédios modelo, para que a população tenha uma saúde de qualidade, para que o povo seja bem atendido, como nós estamos fazendo. Eu equipei o pronto-socorro com o apoio do nosso governador. Repassei ao São José 1,5 do FPM para ajudá-lo. E estamos repassando o PROORGE e o PROUSP, o PROOSP e o PROURGE, para que ele possa realmente poder trabalhar em melhores condições. Hoje, as filas das cirurgias eletivas quase acabaram. E estamos num período eleitoral. Querem criticar a saúde? Vai lá na Secretaria de Saúde, tem 10 salas cheias de remédio. E, com o repasse do governo federal, nós temos hoje R$500 mil para comprar só medicamentos para o pronto-socorro, que eu determinei que fosse comprando de 50 em 50 mil para que não houvesse perda de medicamentos. Então, hoje, o que existe é muito falatório. Às vezes falta papel um dia, falta um copo, está faltando, mas vai lá ver se tem doente no chão. Vai lá ver se tem alguém que não é bem atendido. O que falta é qualificação, às vezes, profissional. O que falta é trazer mais médicos para Ituiutaba, porque os médicos não querem vir, os médicos não querem se interiorizar, mas a nossa presidente já está cuidando disso, com o Hospital Regional para Ituiutaba e, muito em breve, a Faculdade de Medicina no Pontal do Triângulo Mineiro. Candidato Walter Filho, 1 minuto para a sua tréplica. Semana passada, eu estive em Brasília e me reuni com o Ministério
me reuni no Ministério da Saúde com Alexandre Padilha, que é ministro do governo Dilma, presidenta Dilma. É verdade, sim, que foi incluído para o ano seguinte, na LDO, a questão do Hospital Federal aqui em Ituiutaba. Como também já foi incluído, a pedido dos nossos representantes, dos nossos líderes do PT, o curso de medicina para Ituiutaba em um hospital escola. E tudo isso que vem acontecendo na nossa cidade, tudo isso que vem engrandecendo regionalmente, é a ação do Partido dos Trabalhadores, é a ação do governo Dilma, é a ação do governo do PT, porque onde o PT governa dá certo, gente. A gente só tem que trazer esse governo para cá, para a gente conseguir muito mais, muito mais. Candidato Walter Filho, o senhor tem 1 minuto para formular uma pergunta ao candidato Fued Dib. Senhor Fued, o piso nacional dos professores foi aprovado em julho de 2008. O senhor poderia e deveria ter aplicado o piso nacional de imediato, mas não o fez. E a pergunta, não fez porque não queria valorizar os profissionais da educação naquele momento? Pois não vejo mencionar essa questão. Vejo apenas onerar ainda mais esses profissionais sobrecarregados por um modelo de gestão que deseja sempre mais deles e pouco tem recebido em troca. O que o senhor tem a dizer a respeito da regulamentação do piso e por que não foi feito no momento que foi editada a lei e seria exigido desde então? Fued Dib, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Telespectador, me causa uma estranheza muito grande o Dr. Walter Filho me dirigir essa pergunta. Parece que ele não tinha olhos de ver e ouvidos de ouvir e boca para falar naquela época. Ele foi testemunha de todo o nosso trabalho lá na prefeitura. Ele sabe muito bem que para a elaboração do orçamento de 2009 nós tomamos a decisão de que o piso salarial que podíamos pagar aos professores em 2 prestações, 2009 2010, eu determinei que fosse pago em 2009. Não fui eu que deixei de pagar, não fui eu que deixei de agir, não, doutor Walter. Eu engano. Vossa Excelência cometeu um pequeno equívoco aí. Eu clamo por justiça nesse caso, não é? Agora, com relação ao resto da educação, nós fizemos um trabalho muito sério a favor dos professores. Nós iniciamos um programa de qualificação dos professores durante o período de trabalho, para não sacrificá-lo de ter que fazer o curso fora do período de trabalho, da sua jornada. Nós trouxemos técnicos especialistas da Universidade de São Paulo, da Universidade de Uberlândia, da Universidade de Juiz de Fora, de Belo Horizonte e de Brasília, para fazer esta qualificação aqui em Ituiutaba. Todos os professores são testemunhas disso. E outro dia eu tive uma reunião com eles e fiquei feliz de receber deles a palavra de agradecimento por tudo que eu fiz por eles na minha administração. E Vossa Excelência foi testemunha de tudo isso, doutor Walter Filho. Foi tudo isso. Nós não negamos nada. Nós fomos, ao longo da história, o principal prefeito a pagar bem os seus servidores. Candidato Walter Filho, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Nós sabemos que no nosso modelo político e nosso sistema eleitoral é feito com algumas regras, logicamente, né? E a primeira delas, que ao se registrar a candidatura, se registra ali a primeira intenção manifesta, expressa do que o candidato quer realizar na sua gestão. Eu não sei o motivo, mas a gente imagina. Nessa manifestação, e que a gente teve o cuidado de olhar, aquela que se registra lá no tribunal, no cartório eleitoral, nessa manifestação não consta no seu plano de governo essa valorização. Por exemplo, a volta do projeto Fios e Tramas, nós colocamos no nosso projeto de governo, foi muito bom e a gente quer fazer. Não consta o cumprimento do piso salarial dos professores.
Eu teria mais um. O debate eleitoral é uma das melhores ferramentas que um candidato dispõe para expor suas ideias, expor os seus planos de governo. Eu estava na minha réplica. Desculpe, candidato, a sua tréplica foi de... Desculpe. Teria mais um minuto. Mais um minuto. Desculpe. Mais um minuto para a continuação da réplica do candidato. Pois estava explicando que a manifestação expressa do candidato é essa. E eu não pude notar lá no seu plano de governo esse comprometimento expresso de cumprir a legislação nacional. E para cumprir a legislação nacional não basta dizer que a gente vai cumprir as leis. Porque em Ituiutaba teve uma lei que tomou esse direito dos professores. E se a gente for simplesmente cumprir a lei, o que nós vamos fazer? Continuar tapeando o professor. Então, há de se assumir um compromisso expresso com os profissionais da educação, no sentido de cumprir e fazer com que o piso nacional seja considerado remuneração inicial para efeito do plano de carreira do servidor da educação. Principalmente, bem como a gente também pretende não só valorizar os servidores da educação, mas todos os outros servidores. Mas isso não está expresso no seu projeto de governo, no seu plano de governo. Candidato Fued Dib, 1 minuto para a sua tréplica. Doutor Walter Filho, aquele documento, na verdade, são 32 pontos que nós achamos fundamentais para um trabalho diante da Prefeitura de Ituiutaba. Essa questão de assumir esse compromisso com o professor, isso aconteceu, com os professores diretamente num debate prolongado. Nós assumimos esse compromisso, inclusive de pagar as férias prêmios para ele, que antes de mim, em 2005, a prefeitura não pagava, mas eu paguei. Depois a prefeitura voltou a não pagar, e eu vou pagar. A verdade é essa. Por isso que os professores estão satisfeitos com o meu trabalho, com o meu programa e com a esperança que eles têm de eu vir a ser prefeito novamente para fazer a justiça que eles clamam aos céus que alguém faça por eles. O debate eleitoral é uma das melhores ferramentas que um candidato pode dispor para mostrar os seus planos de trabalho, mostrar a sua plataforma de governo. Para o eleitor, o debate dá a oportunidade de conhecer melhor o seu candidato e o que ele pretende para administrar a sua cidade. É a Band Triângulo ao vivo, dando voz às eleições de 2012, nesta que é uma das mais ricas regiões das Minas Gerais. Nós vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o último bloco deste primeiro debate que a Band Triângulo promove aqui em Ituiutaba, mostrando os planos de governo de seus candidatos a prefeito. Segue agora um vídeo mostrando as regras deste último bloco. Neste quinto e último bloco, os candidatos farão suas considerações finais aos telespectadores. A ordem de apresentação será a inversa da apresentação dos candidatos no primeiro bloco. O tempo para as considerações de cada candidato é de, no máximo, 2 minutos. Candidato Fued Dib, 2 minutos para as suas considerações finais. Agora, eu quero agradecer muito à Band por essa oportunidade que ela nos deu. Mas eu quero agradecer também a participação, o companheirismo aqui, de certo modo, do Dr. Luiz Pedro e do Dr. Walter Filho. Mas eu quero agradecer com um carinho todo especial a todo telespectador de Ituiutaba,
de todas as situações sociais, pela atenção que dispensou a nós, pedindo a eles que meditem bem, para que em 7 de outubro o voto deles possa ser um voto de verdade a favor de Ituiutaba. Diante desse fato da cidade clamar por alguma ação política que redimisse Ituiutaba desse marasmo, desse desgoverno que domina a cidade, dessa situação de calamidade pública na saúde, dessa situação de calamidade pública na segurança pública e nessa falta de uma ação positiva do governo municipal na geração de emprego para a nossa juventude. Nesta hora não me cabia o silêncio, cruzar os braços. Houve ao longo da minha vida a mais calorosa sustentação política, principalmente do trabalhador, das pessoas mais humildes. Portanto, eu estou aqui agora, feliz, tranquilo e certo da vitória, porque eu tenho algo mais para oferecer em Ituiutaba. É a presença da mulher ao meu lado, representada por essa guerreira que é a Darlene Moura. Começou lá de baixo. Candidato, felizmente. Candidato Walter Filho, 2 minutos para suas considerações finais. Gostaria, nesse momento, de agradecer o Grupo Bandeirantes de Comunicação, aqui na pessoa do mediador e apresentador Oley Moreira. Gostaria de agradecer a cada um amigo e amiga que está em casa pela paciência de ter nos acompanhado nesse debate. Gostaria também de agradecer aos outros participantes, ao senhor Fued Dib, ao doutor Luiz Pedro, pelo nível desse debate. Acredito que o espírito democrático não passa de forma completa se não for pelo regime da democracia e do debate e do confronto de ideias. Gostaria de agradecer a oportunidade, o apoio, a oportunidade dada pelo meu partido, o apoio da minha família, dos meus amigos e dos meus companheiros que estão nessa caminhada comigo, aos partidos, aos candidatos a vereador, do PT, do PR, do PCdoB. Gostaria também, em especial, de agradecer o apoio do meu pai, da minha mãe e principalmente de Deus que nos abençoa nessa caminhada. Gostaria de, antes de encerrar, meu amigo e minha amiga, convidar vocês a fazer parte de um projeto novo para Ituiutaba, de um projeto em que as ações políticas e as conquistas políticas sejam creditadas ao povo e não àquele ou aquela que esteja disputando o poder ou, enfim, exercendo esse poder à frente da administração. Falar em administração moderna é falar em orçamento participativo, onde a gente vai escutar o povo antes de escolher uma obra e correr o risco dela ficar parada. Assumir o compromisso de que o Partido dos Trabalhadores tem corpo e tem alma. Tudo o que foi dito aqui, na quase totalidade, são ações do governo petista, são ações do PT no governo federal e nós precisamos aqui ter a sua continuidade com o governo do PT. Candidato Luiz Pedro, 2 minutos para suas considerações finais. Quero agradecer ao Grupo Bandeirantes por trazer esse debate para Ituiutaba na pessoa do seu diretor, Dr. João Saad, aos nossos participantes, Dr. Fued Dib, Walter Filho. Quero dizer a vocês que, junto com o Públio Chaves Júnior, vou dar sequência a todos os nossos trabalhos que nós continuamos. Agradecer a todos os nossos funcionários públicos que têm se dedicado na recuperação e na remodelação da nossa cidade. Enquanto o governo federal paga R$ 624 no salário mínimo, em Ituiutaba é 700. E eu vou valorizá-los cada vez mais. Agradecer aos nossos professores que têm dedicado às nossas crianças. Fiz o plano de cargo e carreira, o tão sonhado plano de cargo e carreira. Estou pagando piso salarial. Existe, sim, algumas diferenças e eu vou recuperá-las no próximo mandato. Vou qualificar, vou gratificar cada professor, porque quero agradecer vocês, porque acabamos de ganhar a medalha Tiradentes, a medalha do Instituto Tiradentes, medalha Tancredo Neves, por método escolar. Graças a vocês, professores, o Colégio Mascarenha ficou em primeiro lugar na prova do IDEP, o Colégio Municipal em segunda. Vamos manter o segundo grau no Colégio Machado de Assis.
o Polivalente e Machado de Assis no segundo grau, primeiro e segundo lugar. As nossas escolas estão se destacando, né? Vamos trazer, como já foi dito aqui, o hospital regional. Vamos trabalhar para trazer a faculdade de medicina, para que Ituiutaba continue crescendo. Recebi ontem do FEComércio de Minas Gerais, Ituiutaba cresceu 7,85 no IDH, todos os índices da Secretaria da Fazenda foram positivos, estamos gastando hoje 44,45 pontos com o funcionalismo público, a Prefeitura está praticamente remodelada, pronta para crescer, o alicerce está pronto. Vamos junto, meu povo, o povo unido vai fazer muito mais. A Band Triângulo, seguindo o exemplo e as normas do Grupo Bandeirantes de Comunicação, entende que todo esforço é pouco quando se trata de oferecer aos seus telespectadores informações que os ajudem nas decisões do dia a dia e também nos momentos históricos de suas vidas, como eleições, por exemplo. Acreditamos que, com a exposição de ideias e projetos dos candidatos a prefeito neste debate de hoje, os eleitores de Ituiutaba, com certeza, terão mais informações, um discernimento maior para escolher o seu futuro administrador nas próximas eleições de 7 de outubro. Nós agradecemos muito a participação dos senhores candidatos a prefeito de Ituiutaba, também de suas assessorias. Um agradecimento também ao apoio fundamental do Rotary Clube de Ituiutaba e da Polícia Militar de Minas Gerais, que nos ajudaram a realizar algo realmente importante para o processo democrático que vai culminar no dia 7 de outubro. É um prazer e uma honra enorme estar com vocês. Até o próximo sábado, depois de amanhã, se Deus quiser, quando estaremos em Araguari, a partir das 10 horas da manhã, para o debate com os candidatos a prefeito daquela cidade. Muito obrigado, uma boa noite e até lá.